Gravando. Então vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um DJCast. Hoje a gente vai trazer um podcast com o tema Economia Brasileira. Eu sou a Stephanie. Eu me chamo Emily. E hoje a gente está com uma convidada muito especial, que é a professora Adriana Jasper, de Geografia. Se apresente, professora. Oi, gente. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui. Obrigada pelo convite, pela confiança. Muito bom participar de uma conversa dessa, dentro de uma área que eu atuo há muito tempo, mais de 25 anos. Então, gente... Se apresente. Eu sou a Adriana, sou a Adriana a Jasper do Dom Joaquim, sobrenome do meu pai, adoro. Sou professora de Geografia, formada há mais de 25 anos, atuante há mais de 25 anos, formada em História também. Gosto muito da área que eu escolhi para atuar. Gosto muito de falar sobre o nosso país, sobre a economia mundial, entender as coisas. E hoje eu vou tentar contribuir um pouquinho aí com esse conhecimento. E, novamente, obrigada pelo convite. Que bom, então. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Bom, primeiro, para a gente começar a adentrar no assunto sobre economia brasileira, a gente tem que saber o que é economia. Verdade. Não dá de falar sobre alguma coisa sem entender o que se trata Realmente. esse termo, né? Esse conceito. Então, a economia, a própria palavra já diz, né? Quando a gente fala a palavra economia, ela se refere, de alguma forma, a dinheiro, a moeda, né? Sim. A gente angariar recursos financeiros que tem a ver com o dinheiro, com a moeda do país. Mas a economia, segundo o conceito básico dela, ela tem origem grega. Oikos, que significa casa, e nomos, significa gerir ou administrar, ou seja, o ato de administrar a casa, né? Então, são várias situações econômicas e ações tomadas por um país para que ele se desenvolva cada vez mais suas riquezas e que acabe reduzindo a pobreza, né, e as diferenças sociais do seu país. Então, a economia são todas essas ações que possibilitam o desenvolvimento e reduzir o que não está funcionando bem num país, né? E, querendo ou não, economia significa administrar bem a casa. Nossa. A casa é o nosso país. Bem complexo. É. E se a gente fosse classificar a economia brasileira a nível mundial, como a gente definiria ela? Então, Emily, o nosso país, como é sabido, nosso país, existem 3 classificações de países do mundo, né? No pós-Guerra Fria. Os países desenvolvidos, os chamados de ricos, são as potências mais desenvolvidas, exportadoras, alto nível tecnológico, boa qualidade de vida para a população. Existem os países que são os países pobres, ou também chamados de subdesenvolvidos, que são os países que não conseguem ter uma indústria desenvolvida, tecnologias desenvolvidas, né? Ciências desenvolvidas. Eles acabam tendo que comprar tudo de fora e automaticamente não desenvolve a população, não desenvolve, cria-se indústrias, não se gera empregos. E são países que a gente diz que são muito pobres. A população vive muito mal, né? Vive pouco, vive com fome, porque não tem emprego, não tem desenvolvimento, não tem onde a população trabalhar. E existe outro grupo de países, que é o nosso país, que ele tem as 2 características. Ele não é nem tanto rico, nem tanto pobre. Exatamente. Nós temos características de desenvolvimento, nós temos muitas multinacionais que vieram para o Brasil aí depois da Segunda Guerra Mundial, na década de 60 ali, né? E essas indústrias, juntamente com planos de governo, ações que o governo fizeram aqui no nosso país, elas geram um grau de desenvolvimento industrial que possibilitou a gente gerar emprego para a população, ser um país exportador. Então, o Brasil hoje nós temos aí uma agricultura de ponta, vários eixos industriais de ponta, regiões industriais do qual a gente exporta, né, coisas com muita qualidade para o mundo todo. Mas, em contrapartida, nós temos um lado pobre do país, que é a população em várias regiões brasileiras, principalmente no Norte e Nordeste. Infelizmente, né? As grandes favelas que a gente tem nas grandes cidades brasileiras, nas grandes metrópoles brasileiras, que infelizmente não houve, né, trabalho para todo mundo e um grande grupo de pessoas acabou ficando muito empobrecido. Então, por ter essa pobreza, esse desemprego, taxa de analfabetismo, fome, né, regiões que não têm energia elétrica no país ainda, remotamente, mas ainda temos regiões que não temos, faz com que o Brasil não consiga ser classificado nem como rico, nem como desenvolvido e nem como subdesenvolvido. Então, nós temos uma classificação chamada emergente ou em transição. É um país que tem um certo nível de desenvolvimento econômico e industrial e tecnológico, exportador, porém nós temos aqui ainda muita pobreza
dentro da sua população. Então, a gente é um país emergente ou em transição. Essa é a classificação nossa, né? Mundialmente. E quais requisitos a gente pode utilizar para classificar um país? Tipo... Quando a gente fala de economia, Stephanie, quando a gente vai falar sobre a economia de um país, o que a gente tem que olhar? Essa é a pergunta, mais ou menos? Então, se a gente vai analisar como um país está economicamente, suas riquezas, suas produções, a gente tem que olhar a importação dele, a exportação, que produtos ele exporta, ou se exporta, ou se não importa, que produtos eles compram, né? Nós temos que olhar o PIB do país, que é a soma de todas as riquezas produzidas. Nós temos que olhar os setores econômicos, como é que está funcionando dentro daquele país. Nós temos que olhar a inflação daquele país. São os índices que medem, né, como está as vendas, as produções e como está vivendo automaticamente a população. Porque a economia de um país, ela vai crescendo e, consequentemente, a população tem que viver melhor. Quanto melhor é a economia de um país, subsentende que a população daquele país também tem que viver muito bem. Então, nós temos que olhar a população e esses empregos, esses PIBs, né, essas taxas todas aí, para ver se está caminhando junto, né? Sim. Se está crescendo junto. E, na sua opinião, quais são os principais problemas da economia brasileira? Problemas? Antes, a dona Adriana poderia citar que índices são esses para o pessoal de casa ficar sabendo, né? Até porque PIB, o pessoal não sabe o que é isso, né? Eu vou detalhar e depois eu vou te responder essa pergunta, tá, Emily? Muito importante a pergunta. Então, gente, o PIB de um país é a soma de toda a riqueza produzida nele. Tudo que nosso país exporta, produz, gera de lucro entre o custo de produção e a venda, nós chamamos de PIB do país, Produto Interno Bruto, né? A do nosso país, ele não é o pior, como ele é emergente, e não é o melhor. Entre 190 e tantos países no mundo que nós temos, nós somos o 60º, estamos no ranking de 60 aí dos países do ranking. Nós temos aí um PIB de 1,92 bilhões de dólares. É muito dinheiro. É bastante dinheiro, né? Esse é o nosso PIB. O que é exportação e importação? É o que a gente compra de fora do nosso país e o que a gente vende do nosso país para fora. Então, vamos começar com exportação. Tudo que nossas indústrias produzem aqui, as multinacionais, as nacionais, tudo que é produzido pela agricultura e pecuária brasileira. Nosso país é muito grande em área territorial, então nós somos temos uma agricultura e pecuária muito forte, muito bem desenvolvida, muito tecnológica. E nós somos, sim, um grande exportador de comida, de recursos minerais, por ter tudo isso aqui muito abundante e essa área tão grande. Então, exportação é tudo que a gente vende. Matérias-primas, né, minérios, coisas produzidas pela agricultura, indústria, serviços, tudo que a gente vende para outras nações do mundo, nós chamamos de exportação. Isso tem um valor anual, né? A gente vende. E importação é tudo que nós não conseguimos produzir o suficiente, falta aqui pra gente, a gente tem que comprar de outro país, ou produtos que a gente não consegue produzir, né, por motivo ou outro, e que a gente tem que comprar esse produto de outro país para nós. Então, vamos falar de exportação. O Brasil é o maior exportador de minério de ferro do mundo, um dos maiores de soja, milho, carnes, frutas, algodão, produtos florestais, né? Nós temos aí, em agosto agora, nesse mês, né, fechando aí 7 bilhões de dólares de exportação. Importação é o contrário, é o que a gente compra, eu acabei de falar, né? E o Brasil compra algumas coisas de fora, como eu falei. Ele compra trigo, ele compra malte, cerveja, né? País tropical, uma cervejinha. Falta malte aqui, a gente compra malte de fora. Nós compramos componentes eletrônicos, nós compramos fertilizantes, nós compramos ainda petróleo para fonte de energia, né? E nós compramos em média de 4 bilhões e pouco de produtos importados, principalmente da China e dos Estados Unidos, né? Bom, a diferença entre o que a gente vende e o que a gente compra é chamado de superávit da balança comercial. O que é isso? Superávit é quando a gente vende mais do que a gente compra. Então, nossa balança está positiva, temos dinheiro no caixa. Sim. Déficit seria o contrário. Se a gente comprasse mais produtos de fora, né, do que a gente tivesse para vender, automaticamente a gente tem que pegar dinheiro em outro lugar, pegar uma dívida externa para poder pagar, ficaria com a economia negativa. É igual ganhar um salário e gastar mais do que tu ganha.
que vai ficar devendo para alguém Não ou é uma pagando boa juros para ideia. alguém. Não é uma boa né? ideia. Exatamente. Ou é um país que não está bem economicamente, então não há investimentos também nesse país. As pessoas não investem, o mundo não investe, né, num país que tem esse tipo de déficit de balança comercial. Isso acontece muito com os países subdesenvolvidos. Como eles não têm produção interna, eles acabam tendo que comprar, né, meninas? E aí acaba se endividando. É um grande problema, né, dos países pobres. Os países ricos não. Os países desenvolvidos acabam sendo maiores vendedores, né? E aí acabam tendo superávit nas balanças comerciais. O Brasil tem superávit, graças a Deus, né? A gente tem uma economia muito boa, muita coisa a ser melhorada, mas perto de outros países, né? A gente é um país que, graças a Deus, a gente está conseguindo se manter, né? Meu Deus. Isso é a tal da importação, né? Que a gente fala ali para vocês. Distribuição econômica. Setores econômicos, né? Acho que já é conhecido de vocês. Aonde as pessoas trabalham para ganhar o seu sustento no país. Tem 3 setores. Há quem diga que tem 4 já. Estou discutindo o 4º setor. Vou comentar sobre ele agora aqui. Então, vamos começar lembrando o que é isso, né? O setor primário, foi o primeiro lugar em que as pessoas começaram a trabalhar para ganhar o seu sustento, ganhar a sua renda, vender, ganhar o lucro. Lembra que o mundo é capitalista, o Brasil sempre foi capitalista. Que foi o setor primeiro, chamado de primário. Agricultura, pecuária e extrativismo. Então, o agricultor plantava, e hoje existe ainda, né? Ele plantava, para ele comer, o excedente ele vendia, e é um setor que as pessoas sobrevivem até hoje. Lógico que hoje com uma agricultura exportadora. Pecuária é trabalhar com os animais. Cria um monte de animal, consome a família, né, para o seu sustento, e o excedente vende. O Brasil é um grande exportador de carnes, frango, né, carnes de suínos. A nossa região é exportadora de carne de suína, né? Nós temos vários frigoríficos aqui na região de bovino, exportador de bovino, né? E extrativismo é tirar da terra o que a gente não plantou, tipo recursos minerais, o peixe tira do mar, exporta, né? Ou trabalha com isso para ganhar o sustento e vende o peixe, mas aquele peixe é da natureza, não é um açude que tu cria o peixe para vender, né? O extrativismo é tirar do meio ambiente sem ter produzido aquilo, né? Esse é extrativismo. Com o passar do tempo se virou o segundo setor, né? Que é a indústria. Então as pessoas saíram de casa e foram trabalhar numa indústria, produzir um produto e vender esse produto. E agora no setor secundário também tem a construção civil. Então quem trabalha em construção civil trabalha no segundo setor da economia. E o terceiro setor, que é o que mais emprega, e no mundo todo ele é o mais que emprega as pessoas, a gente diz que é de serviços. Então como é que eu vou dizer quais são os setores terciários, terceiro setor? A gente pensa da seguinte forma: se uma pessoa não é agricultora, não trabalha no campo, não trabalha com animais, pecuarista, não é extrativista, não trabalha em construção civil e não trabalha na indústria, ela trabalha no setor de serviços, que é o setor terciário. Eu, professora, médicos, advogados, contadores, né? Comércio, É meio quem transporte, trabalha pro público, né? Seria isso. todas as demais profissões existentes, que são muitas, fazem parte do setor terceiro da economia. Então, se discutindo o 4º setor. Há quem já diga que é o 4º setor, que é o setor de importação e exportação. Estou meio separando, né, importação e exportação. Mas isso não está ainda, né, 100% concretizado. Ainda é tipo uma teoria. Né? Os economistas estão citando, né, um 4º setor. Daqui a pouco, Quem se sabe houver, eles efetivem isso como sendo conceitual, né? Isso são os setores econômicos. Dentro do Brasil, nosso país, ele tem 8% do nosso PIB, da soma da nossa riqueza, é produzida pela questão agro-brasileira. O Brasil é exportador, né? Produtos agro. Nós temos uma tecnologia do campo muito forte aqui no Brasil. E Braço do Norte, o nosso pequeno município, é a capital latino-americana da vaca Jersey, genética da vaca Jersey, né? Então, se a América quiser alguma genética de vaca Jersey, vai ter que vir aqui na nossa região, aqui nesse pequeno município, e conversar com os nossos produtores que têm a genética, né? O poder da genética da vaca Jersey. Nossa, e aí temos a FEAGRO, nós somos importantes, sim, no circuito da América Latina. Muito, muito fortes nesse quesito, né? E nós temos, então, indústria, 24% no Brasil. Nós temos eixos industriais muito fortes no Brasil, principalmente na região sudeste, Santa Catarina, né? Minas Gerais, litoral do Nordeste, Bahia, né? Nós temos muita indústria. Na região centro-oeste, Goiás, Mato Grosso, a agroindústria é muito forte, né? Mas corresponde a 24% do nosso PIB. E 68%
é o setor terceiro. Não só no Brasil, como no mundo. O país mais desenvolvido do mundo, o setor terceiro é o que mais emprega, que mais gera economia dentro de um país, né? E por fim, eu falei para vocês que nós temos que olhar a inflação, que é o IPCA, que significa Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Preço do consumidor. O consumidor somos nós, a população, que consome os produtos industrializados, produtos agrícolas, que são, né, produzidos aí pelos nossos industriais, pelos agricultores e pecuaristas. O que significa a inflação de um país, né? O que é isso? A inflação de um país, atualmente, o nosso, está em 4,8. Dona Adriana, isso é alto? Não é alto. Mas também não é baixo. É mediano. Mas está em ascendência. Está crescendo. Nós temos que cuidar disso. Um país que tem um alto índice de inflação é um país que a economia quebra. Por que quebra? O que é inflação? De uma forma simples, para vocês entenderem, inflação é o aumento rápido do custo dos produtos, das mercadorias. Então, nós temos nas categorias do Brasil, e nós temos o salário base brasileiro, que é o salário mínimo, correto? E as indústrias e a agricultura e a pecuária estão produzindo seus produtos e jogando no comércio para a gente comprar, correto? A gente vai no mercado, nas lojas, compra as coisas, né? Internet hoje, né? A gente compra muita coisa na internet. Quando esses produtos aumentam e o nosso salário, nossa base salarial, né, a nossa renda das famílias, das pessoas, não aumenta, a gente acaba não tendo mais poder de compra. A gente acaba tendo esse problema de reduzir o poder de comprar as coisas. Como assim, dona Adriana? Um exemplo básico. Há 10 anos atrás, R$100, ou 5 anos atrás, R$100, a gente iria no mercado e a gente traria um X de produtos. R$100 hoje, com esse aumento da inflação, aumento do custo de produção, nós vamos, com esses R$100 do mercado hoje, a gente não traz 1/3 do que nós traríamos há 5 anos atrás. Realmente. Dona Adriana, mas daí o que aconteceu? O nosso real, o nosso dinheiro está perdendo valor. Vocês entenderam isso? Perdendo valor. O que nós estamos ganhando, a população não está alcançando o valor das mercadorias. Quanto menos eu consigo comprar, lembra que é um circuito, né? A agricultura produz, joga no comércio, tem que ter consumo. Se não houver consumo, a agricultura tem que vender para ganhar o lucro dela. O comércio tem que vender para ganhar o lucro dela. A indústria é a mesma coisa. A indústria tem que fazer um produto, tem um custo da produção daquele produto. Ele tem que vender um pouquinho a mais do que o custo de produção para ganhar o lucrinho dele. E tem que ter alguém que compre do comércio. O comércio também vai colocar um pouquinho em cima, né, para ganhar o lucro dele. E nós vamos pagar, o consumidor final, que é a população, vai pagar todo o custo de tudo. No caso, então, se nós não conseguimos, né, comprar, aquilo não vai ficar na prateleira, ninguém vai ganhar lucro e a economia não vai crescer, vai estagnar, vai quebrar. O comerciante não vai conseguir pagar seus custos, ganhar seu lucro, a indústria não vai ter o porquê produzir porque não vende, não é verdade? E vai quebrando toda a cadeia produtiva, ou seja, a economia do país. Então, a inflação do Brasil, ela está em crescimento, isso é preocupante, tá? Tem que cuidar para que não fique muito alto o custo de produção. Mas um outro raciocínio é assim, ó. Dona, mas o que aumenta o custo de produção? Tudo aumenta o custo de produção, né? Se o governo taxar mais impostos para os industriais, aumenta o custo. Ele vai repassar para o produto, o industrial, o dono da fábrica. Se não tiver mão de obra qualificada, perde produto, não consegue produzir com qualidade, não é verdade? Se tiver mais o quê? Quero ver. Moeda. Inadimplência. Se um industrial vai vender, um comerciante vai vender o produto e a pessoa não paga ele, dá o cheque, enfim, esse cheque volta. E a legislação do país não permite a gente conseguir cobrar dessa pessoa, fica muito inadimplente, muitas dívidas, o industrial não vai conseguir receber, o comerciante não vai conseguir, né, receber e vai quebrar também. Uma coisa vai levando a outra, né? E o endividamento das famílias. Dificilmente no Brasil as famílias não têm um pequeno empréstimo, ou empréstimos, ou consignado, né? As famílias estão precisando cada vez mais de dinheiro para manter a própria família. Então, esses fatores todos fazem com que aumente o custo dos produtos, né? E aí acaba
Doendo no bolso. Doendo no bolso e aumentando a inflação, que é o que a gente, acho né? também que uma das coisas que deixam muitas famílias endividadas também, às vezes, é o cartão de crédito, né? Exato. A facilidade dele, Sim. né? A gente tem lá um limite de crédito X e aí a gente vai comprando as coisinhas, é R$5 aqui, é R$10 ali, é R$20 por mês. Só que a gente comprou várias coisinhas, quando chegou no final consumiu todo o salário. Né? E já aconteceu comigo. Já aconteceu contigo também, Emily? Já. Cartão de crédito é uma tentação. Tem que cuidar com o cartão de crédito. O cartão de crédito é muito bom para quem tem, mas é melhor para operadora, né? Com certeza. Mas é bom ter mas tem que ter esse controle. Tem que ter realmente um controle para que a gente não fique endividado. Porque é muito fácil ficar endividado sem cartão de crédito. E depois para sair dessa dívida é difícil. E os juros muito altos, né? Sempre vai Os aumentando. juros muito altos, E aí a gente não ganha para isso e a gente vai acabar ficando endividado de alguma forma. E a gente não pode ficar endividado, né? Com certeza. Agora, finalmente, como, na sua opinião, assim, quais são os principais problemas da economia brasileira? E como que tu acha que a gente pode fazer para melhorar esses problemas e melhorar a economia do Brasil? Olha, gente, dívida externa, né? O Brasil já está, desde que começou a história do Brasil, o Brasil está pegando dinheiro emprestado lá de Portugal, da Espanha. Espanha não, desculpa, da Inglaterra, né? Não Espanha, Inglaterra. A dívida externa brasileira já começou lá atrás, desde o tempo do Império, né? Da colonização, né? Depois, com a República do Brasil, os nossos governantes também continuaram pegando dinheiro emprestado do FMI, do BIRD, né? Até hoje nós temos uma dívida externa altíssima. Não trouxe os dados, mas temos. Está ali na internet para a gente pesquisar. Então, um país que tem que pagar juro, né? Tudo que entra dando um país de riqueza, de impostos para o nosso governo, e tem que pagar juro histórico, pagar, e esse dinheiro que paga-se não é um dinheiro que se investe em novas indústrias, novos comércios, novas infraestruturas. Então, a dívida externa é uma coisa que atrapalha a nossa economia. Outra coisa que está pegando muito forte no Brasil é a má qualificação profissional mesmo. Se a gente for aí, né, tá todos os setores econômicos, agricultura, pecuária, setor secundário e terciário, procurando profissionais qualificados. Então, está deixando a desejar bastante. Um industrial, um comerciante, ou agricultor ou um pecuarista, que paga o profissional que sabe o que está fazendo, bem preparado, a produtividade é outra. Vocês entendem isso? Então, nós temos esse quesito também. Os juros, né? Os juros altos, cada vez mais altos. Quanto mais as pessoas são inadimplentes ou como é que eu vou dizer para vocês, né? As taxas de juros têm uma oscilação de importação e exportação, é o Banco Central que faz essas oscilações. Então, eu não entendo muito bem como é que funciona a taxa de juros do país, né? Mas a gente sabe que está super alta, né? Então, quando vai pegar um dinheiro no banco, nunca é uma taxa baixinha, paga-se pouco juro, né? A gente está cada vez, ano a ano, até o incentivo rural, o Pronamp, o Pronaf, está 5,5%, 6,5%, outro não é 6,5%. Então, quando tu pegar o dinheiro, tem que pagar 6,5%, 7%, 10% a mais do que tu pegou. E isso, né, acaba dificultando as pessoas a pagar de volta. Então, aumenta a inadimplência, que é um não pagamento de financiamentos, alguma coisa nesse sentido, e acaba, então, endividando as pessoas, endividando as famílias. E é um ciclo vicioso, entendeu, gente? Juros altos, mão de obra desqualificada, né? E gerar um ciclo vicioso aí a gente está nessa situação aí que emperra muito o Brasil. O que fazer, Emily? O que fazer é... Quem administra a nossa casa, o nosso país, são o governo que nós elegemos, democraticamente. Então, o que fazer é a população, a mim, a todo mundo, a seus pais, a vocês, se formar um profissional completo. Escolher uma área que queira trabalhar, né, seja primário, secundário, terciário, e se realmente se preparar para ser um profissional completo. Fazer o seu melhor dentro, né, do que tu te propôs profissionalmente. Depois disso, cabe a quem nos administra, que são todas as esferas do governo, prefeitura, né, município, estado e federal, principalmente federal, ele ter uma gestão eficiente econômica para um país. Realmente ter um plano, ter competência e um plano econômico para um país. O problema do Brasil é a inflação, está aumentando o custo de produção.
Opa, o que nós vamos fazer para que isso não aconteça? Precisamos exportar mais, que os nossos líderes sejam diplomáticos para exportar. Temos que bloquear a importação, que eles entendam que a gente tem que bloquear a importação. Que eles administrem de forma honesta. O Brasil é um país muito corrupto. O Brasil é um país que tem os nossos políticos, os nossos líderes políticos, têm um dos melhores salários, né? Mais do que industriais, uma regalia de aposentadoria. A dona Helena acredita que quem nos administra deveria ter o salário de acordo com a média salarial do seu país. Então, vou pegar um exemplo para vocês. Se em Braço do Norte, a média salarial industrial, comercial, agrícola é 2 salários mínimos, o prefeito não podia ganhar mais do que 2 salários mínimos e nem os vereadores, porque eles são os nossos gestores. O governador do estado é a mesma coisa. Se a média salarial do nosso estado são 4 salários mínimos, 5 salários mínimos, ou seja, a maioria ganha mais ou menos isso, uns mais, outros menos, mas é a média, o governador não podia, né, ganhar mais. Mesma coisa o presidente da República, a esfera federal. Uma outra coisa importante é a questão da corrupção. Quem lá entra, né, tem que ter realmente a primeira competência de assumir o cargo. Antes de falar sobre corrupção, eu vou pular ali, vou puxar para cá. Como assim, dona Adriana? Eu acho que um prefeito, um governador, um presidente e todo mundo que está em CFD tem que ter competência, galera. O médico ele vai operar quando ele tem uma certa competência para operar. Então, quem vai administrar o Brasil tem que ter ali uma administração, uma contabilidade, uma gestão empresarial, alguma coisa, uma noção de gestão. E outra coisa importante, eu sempre acredito que uma pessoa, para ser política, ela precisa ter sucesso pessoal. Entendeu? Então, tu não vai conseguir administrar um volume de dinheiro enorme, saber o que fazer da melhor forma com esse dinheiro, se tu nunca teve nada que tu teve que administrar para ti. Então, uma pessoa que tem sucesso profissional e financeiro pessoal, ele vai ter maior competência de administrar o recurso enorme que é do povo, sabe? E a corrupção é quem entra lá que tenha realmente vontade de administrar para o povo. A gente tem isso, um exemplo de países que não são corruptos, a corrupção não é muito grande e tudo funciona muito melhor. Segurança, né, a educação, criminalidade, todo mundo tem emprego, alto nível de escolaridade, curso superior e não tem muita corrupção, porque a população pode, gente, historicamente morrer trabalhando, né, colocando os impostos que a gente paga altíssimos na mão do governo, se eles não tiverem intenção de devolver isso para a gente de forma coerente, correta, de acordo com as nossas necessidades, a gente nunca vai sair, né? Nunca vai ir para frente, nunca vai se desenvolver. Então, para finalizar, Stephanie, acho que o maior desafio da população é votar de forma coerente, consciente, da pessoa mais bem preparada para administrar o nosso país. E aí eu tenho certeza que a economia vai se desenvolver, a inflação vai reduzir, né? E a população vai colher os frutos de mais segurança, mais educação, mais emprego, melhor salário mínimo, mais poder de compra. E aí o país vai se desenvolvendo. Bom. Voltando no assunto da corrupção do Brasil, que é sim. grande, o problema é que o Brasil já começou meio que com um golpe de Estado, né? A democracia. Sim. Então, historicamente, já começou bem errado, né? Historicamente, né? Historicamente, o Brasil já começou totalmente errado, é verdade. O Brasil já foi, lá quando trouxeram as pessoas para habitar o Brasil, enfim, né? Já trouxeram pessoas que ganharam, não conquistaram, e já um sobre o outro, né? A elite, os donatários, um sobre o outro. A quem tinha que produzir e aquele que já herdava dos portugueses e tinha que administrar e pagar as tarifas para o governo. E de lá para cá a gente não conseguiu mais sair desse ciclo de corrupção. Há quem diga assim, né? A gente começa a analisar, né? Quem nos administra são representantes do povo. O prefeito saiu aqui da nossa sociedade brasiliense, o governador saiu do nosso estado, o presidente saiu da nossa nação, né? Então, quem sai do povo e vai para lá, ele mais ou menos representa o povo. Então, é aquele jeitinho brasileiro, né? A gente tem que realmente repensar o jeitinho brasileiro, né? Aquela questão de entrar no sinalzinho, pegar a vaca que é do outro, não respeitar, né? É isso que a gente tem que melhorar. A corrupção, ela é
ela começa pequenininha e vai crescendo. E ela tem que ser punitiva. Eu acho que a dona Adriana pensa que a nossa Constituição ela está muito branda, ela não está realmente punindo a corrupção no nosso país. Quem está desviando recursos, né, de tantos que já houveram no Brasil historicamente, não está dando uma punição. As pessoas pegam dinheiro, colocam em nome de pessoas, aí depois vão embora do nosso país e esse dinheiro não é devolvido aos caixas. A gente tem que ter uma ação, uma lei que puna isso, né? E outra coisa que eu sempre penso é os nossos líderes, Emily, é eles que ditam pra gente a nossa saúde, a nossa educação, sim ou não, nossa segurança pública, né? É eles que pagam, é eles que administram isso. Sim. Então, um governador, um prefeito, um presidente, eles deveriam usar os órgãos públicos que eles administram. Então, o presidente não tem que usar um hospital particular, tem que usar um hospital público, tem que usar o SUS. O filho dele, os filhos deles, tem que usar escolas estatais, escolas municipais, não escolas particulares. Porque se ele que administra não usa, por que é bom, então? Né? É diferente. Então, esse tipo de raciocínio tem que ser pensado quando fala de economia, de corrupção, né? E uma outra coisa, vou pegar um exemplo a dona Adriana é vereadora em Braço Norte. E o nome da Adriana Jasper foi envolvido em algum escândalo de corrupção. Lógico que pode ser um escândalo, né? A gente tem que provar, enfim. Mas vamos supor que eu realmente fiz alguma coisa que não foi legal e que acabei lesionando o nosso povo aqui. A Adriana Della Justina Jasper jamais poderá concorrer a qualquer cargo público. Isso devia estar na Constituição. Devia mesmo? Tá, devia estar na Constituição isso aí. Se um dia tu já se envolver com corrupção, né, dificilmente tu não vai futuramente, se tiver oportunidade, de não se envolver. Lógico que existem exceções, né? Mas eu penso que devia ter umas cláusulas, assim, que inibiriam muita coisa da nossa... E se iria filtrar muitos políticos, né? Filtrar muito. Existe a ficha limpa, né? Uhum. Ficha limpa. Não está funcionando como deveria a ficha limpa. Não está indo muito bem. Mas, enfim, se a gente entrar nesse raciocínio aí, a gente vai sair da economia e vamos para a política, né, meninas? Mas, enfim, é só um pensamento, né? Um pensamento meu, um olhar meu, dentro das minhas experiências pessoais. Claro. Né? Tem muita gente boa, graças a Deus. Muita gente boa, né? Alguns não tão bons. Mas a gente sabe quem são eles, né? E que a gente tem que ter essa consciência, a gente tem que ir melhorando gradativamente. Então é isso? É isso. A gente termina aqui com mais um DJCast. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço pela por confiança. ter vindo aqui, dado uma bela aula de geografia sobre economia. Garanto que a gente aprendeu muita coisa que a gente não fazia nem ideia. Muito obrigada pelo convite. Convite? Pela sua presença. Convite, eu agradeço o convite. Né? Muito obrigada pela sua presença. Sim, sempre. Não, é um prazer, né? Aliás, é um prazer e uma honra, né? Quando os alunos convidam alguns profissionais para estar discutindo, existe a confiança também, né? Existe... E eu adorei estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, pela confiança. E espero ter contribuído, né? Com esse bate-papo, ter contribuído com alguma coisa. E qualquer coisa, estamos aqui no Dom Joaquim. À disposição de vocês. Tá bom? Fechou? Então tá. Até a próxima. Até a próxima. Ficou bom? Espero que sim. Teve uma hora ali que eu me enrolei todo. Que nervoso. Tá, deixa eu ver agora. Também Aqui, hora. gravação. Gravação. Aqui.